sou Eduardo, de matemática. Estou aqui hoje para esse plano de estudo doutorado do primeiro ano do ensino médio, para estar corrigindo com vocês e às vezes tirando algumas dúvidas, né? Esse é o PET, que foi disponibilizado pela Secretaria de Educação, pelas aulas remotas. A matemática está na página 12 do PET, começa, né? A primeira semana, segunda semana, terceira e quarta semana. Todos os exercícios, né, por esse PET deram o nome de notação científica. Aqui é o plano de estudo doutorado, né? Quem tem o PET aí, já viu o PET em PDF, ou imprimiu ele, ou recebeu pela escola, já está aí disponível. Primeira coisa, vou falar sobre notação científica. A notação científica ela é muito usada na física, na química, na matemática em si. É uma matéria que é muito usada em vestibulares, em concurso. É uma matéria básica que o estudante de primeiro ano, né, que está cursando o primeiro ano, tem que ter noção. Essas duas gravuras ali mostram o uso de padrões de medidas de comprimento. A foto A e a foto B. Pode ver que é um senhor vendendo um tecido e na foto B uma balança, né? Medindo ali o peso. No caso, a massa. À esquerda, o vendedor ali, a letra de tecido, e à direita, né? Essa aí é uma litografia, o vendedor de cerejas. Então tem essas duas gravuras aí. Notação científica. O que é notação científica? O que eu tenho que saber sobre esse assunto? Ao efetuar a medição de uma grandeza física, podemos obter um número que, quando comparado com o padrão, pode ser muito pequeno ou muito grande. Por exemplo, diâmetro de um átomo, né? O átomo sabemos que são partículas muito pequenas, da ordem de 0,000000001 metro. É muito pequeno em relação ao nosso padrão, o metro. Por outro lado, o raio da Terra, em torno de 6.400.000 metros, é muito grande em relação ao metro. O mesmo acontecerá com medidas de massa. De intervalo de tempo, de um modo geral, a medida da maioria das grandezas físicas, né, usa esse método aí. De um modo geral, define-se grandeza como tudo aquilo que pode ser comparado com um padrão por meio de uma medição. Uma maneira prática de manipular números com grandes quantidades de zeros é a notação científica, na qual utilizamos potência de 10. O que eu tenho que entender sobre isso tudo aí que eu falei? Você vai usar potências de 10. No caso, se eu for escrever 100 em notação científica, eu posso simplesmente colocar, né, um valor, no caso 1, que multiplica 10 ao quadrado. Eu escrevi 100 em notação científica. 1000, 1, que multiplica 10 ao cubo, e aí sucessivamente. Uma maneira prática de manipular números com grande quantidade de zeros é a notação científica, na qual utilizo a potência de 10. Qualquer número real G pode ser escrito como produto de um número A, cujo módulo está de 1 a 10, incluindo o 1, como eu dei o exemplo agora. Por outro lado, é uma potência de 10 com expoente inteiro, no caso 10 elevado a n, 10 elevado a 1, 10 elevado ao número que for. Aí colocou a forma, né, genérica, que é G, que é igual a vezes 10 elevado a n, sendo de 1 a 10. Vamos inicialmente, né, ver aí como nós vamos escrever os números maiores que 1 em notação científica. O número 200, por exemplo, pode ser escrito assim: 200 é igual a 2 vezes 10, que é igual a 2 vezes 10 ao quadrado. Né? Então, se eu for escrever 300 em notação científica, vai ser 3 vezes 10 ao quadrado. Então, em notação científica, o número 200 tornou-se 2 vezes 10 ao quadrado. Outro exemplo, 5.300.000 em notação científica torna-se
3,5 vezes 10 elevado à sexta potência, né? Então aí, uma regra prática para escrever 5.300.000 em notação científica, deslocamos a vírgula do último zero, onde consideramos que ela esteja, já que o número é inteiro, para a esquerda, até atingir o primeiro algarismo do número, no caso o 5. Assim, o número de 6, que é a vírgula, foi deslocado para a esquerda, correspondente ao expoente positivo da potência de 10. Então você pode ver aí que ficou 5,3 e aí tem, né, 6 casas. Por isso que o 10 está elevado à sexta. Que depois da vírgula o 3 entra também. O 3 entra como um logaritmo. Vejamos agora como proceder com números menores que 1. Tomemos o número 0,00000024. Nesse caso, desloca-se a vírgula para a direita, até o primeiro algarismo, diferente de 0. Observe que o número de casa 7 se desloca da vírgula correspondente ao valor absoluto do expoente, que nesse caso é negativo, da potência de 10. Aí no caso é o contrário, como o número é muito grande, fica positivo, quando ele é muito pequeno, fica negativo. No caso aí andou 7 casas, né? Contando aí, deu 7 casas do 0 ao 4. Né? Tudo aí ficou 2,4 vezes 10 elevado a menos 7, porque a contagem é ao contrário. Né? Um é da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Dentro disso tudo aí, não falou praticamente a ordem de grandeza, mas eu vou falar aqui. Primeiro vamos ver essa observação. No uso da notação científica, existe aqui o módulo do número A, que multiplica a potência de 10, obedeça às seguintes condições, de 1 até 10, que eu falei antes. Né? Assim, o número 25 vezes 10 a 4 deve ser escrito correspondente a 2,5 vezes 10 a quinta. O mesmo acontece com o número 84 vezes 10 a menos 3, que deve ser escrito 8,4 vezes 10 a menos 2. Porque quando é o contrário, subtrai, tira, né? E quando é positivo lá o expoente, você vai somando, você soma. Deu para perceber essa diferença aqui. Ordem de grandeza. Ordem de grandeza é a parte só do 10 elevado. Tipo, qual que é a ordem de grandeza do primeiro exemplo que eu dei lá, de 200? 200 que é igual a 2 vezes 10 ao quadrado. A ordem de grandeza é 10 ao quadrado. Então, se for 1,5 vezes 10 elevado a 10, qual que é a ordem de grandeza? 10 elevado a 10. A ordem de grandeza só pega a potência, né? O 10 elevado. Esquece o resto. A notação científica é o número todo. O método prático para determinar a ordem de grandeza baseia-se na seguinte definição. A ordem de grandeza é a potência de 10, de expoente inteiro, que mais se aproxima do módulo da medida da grandeza analisada. Qualquer que seja o número G correspondente a essa medida, seu módulo estará compreendido entre duas potências inteiras e consecutivas de 10. Ou seja, né, eu falei, você pega a base, o 10. Você faz o número normal e pega só o 10. Exemplo, 2,5 vezes 10 elevado a sexta, a sua ordem de grandeza é 10 elevado a sexta. Né? A ordem de grandeza do número 5,8 vezes 10 elevado a 4 é 10 elevado a 5. Por que 10 elevado a 5? Porque eu tenho que olhar aquele 0, ou 5,8. Né? Aí soma 4 mais 1, 5. 10 elevado a 5. Agora vamos para o PET. Primeira semana. Em tempos de coronavírus, né, aí deu aí, o celular sendo carregado na maca. Entrou em coma por excesso de informações sobre o coronavírus. Brancha Chard, aí o que ela fala? O que ela mostra? Ela mostra um celular com muita informação ao mesmo tempo no WhatsApp, aquele símbolo do WhatsApp, né, do coronavírus. Primeira atividade, leia a Chard e responda. Dê sua opinião sobre a Chard. É a sua opinião, mas eu coloquei uma opinião aí. Né? Em virtude do isolamento social que estamos enfrentando mundialmente, por conta da pandemia do novo coronavírus, o excesso de informações sobre o assunto, o tempo todo,
muitas pessoas estão ficando assustadas e perdendo o controle da saúde mental, o que leva a ter crise de ansiedade e uma desesperança sem igual, né? Então aquela figura ali mostra isso tudo. B. Você acredita em todas as informações que chegam no celular sobre o coronavírus? Justifique sua resposta. Eu coloquei, na minha opinião, não, pois existem pessoas aproveitando a situação de caos que estamos vivendo e publicam muitas notícias falsas, fake news, né? Deixando a população ainda mais alarmada, todo mundo estressadíssimo. Atividade 2. Uma das informações, entre tantas que circulam, foi, entre aspas, o coronavírus é bastante grande, diâmetro de cerca de 400 a 500 nanômetros. Portanto, qualquer tipo de máscara pode detê-la na vida normal. Não são necessárias máscaras especiais. Fecha aspas. Letra A. O que é namômetro? Namômetro é uma unidade de comprimento equivalente a bilionésima parte de um metro. Isso é a medida de namômetro. Letra B. Quando você lê a palavra namômetro, ela te dá a ideia de namômetro, dá a ideia de uma coisa muito pequena, vem de nano, né? Nanotecnologia, tecnologia muito pequena. Letra C. Transforme o tamanho do coronavírus para potência de base 10. Né? Nós falamos lá sobre potência. Utilizando a notação científica, temos que esses valores em potência de base 10 ficam 4 vezes 10 elevado a menos 7, porque namômetro é muito pequeno. E 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Transformamos em unidades, né? Jogamos ali do milímetro para o metro, foi convertendo, que deu 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros. E o 500 milímetros do mesmo jeito. Milímetro, não, namômetro, viu? É o N e M, que é o símbolo do namômetro, desculpa aí. Mas aí está escrito certinho. Semana 2, atividade 2. Escreva em notação científica os números dados a seguir. Isso aqui já é da semana que vem, viu? Tá aí no pet de vocês, já é da semana que vem. Aí nós vamos ter 1,24 vezes 10 elevado a 11. É só você colocar, você pega o primeiro algarismo, coloca a vírgula, você pode usar até 2 casas, né? E joga, conta o resto todo. Aí não precisa de você ser mais preciso do que isso. Já tá bom demais que eu coloquei aí. E aí deu 1,24 vezes 10 elevado a 11. 4,5, pode ser só 4,5 vezes 10, mas eu quis jogar mais preciso, né? Se aí, no caso for 4,5, você vai jogar 10 elevado a sétima, se você fizer 4,5. Então, do jeito que eu fiz aí tá bom. Atividade 3. Determine o valor das expressões dadas, apresentando o resultado em notação científica. Então, letra A. Você tem esse número grande, enorme. O que você tem que entender? Que como é fração, toda fração é uma divisão, isso é potência. Potência você subtrai na divisão. Então você pega o 6, que vai ficar menos, que é a subtração da fração, né, que é da divisão, menos 5. Menos com menos me dá mais. Então 6 mais 5 me dá 11. Joguei notação científica. Poderia ser, viu? 6,4 vezes 10 elevado a 13. No caso eu tiraria esse 1 e esse 5. Mas o jeito que eu fiz aí tá bom também. B. Peguei 6 menos 3 me dá 3. Né? Joguei ali, fiz a divisão, dividi o 8,25 por 5,1 e dá 1,65. O outro é a multiplicação, você faz a multiplicação normal, na multiplicação soma-se, né, os expoentes. Então 3 mais 2, 3 mais menos dá menos 2, vai dar 1. Então 3,2 vezes 1,6 me deu 5,12 vezes 10 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque é 3 menos 2, 1. Letra D. 0,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 5,2 vezes 10 elevado a 23. Então aqui uma multiplicação, eu somo expoente. Mas eu devo 5. Eu tenho 23 e tiro 5, vou ter 18.
Multiplico ali, deu 2,5 vezes 10 elevado a 18. Terceira semana. Utilize a abreviação de namômetro para representar namômetro. Escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. 400 namômetros, você transformou ele ali, né? Que deu 4 vezes 10 elevado a menos 7. 500 namômetros, deu 5 vezes 10 elevado a menos 7. 60 namômetros, vai dar 60 vezes 10 elevado a menos 9, transformando, deu 5 vezes 10 elevado a menos 8. 140 namômetros, vai dar 140 namômetros, aí você pega o 140 vezes 10 elevado a 9, sempre transforma tudo, que vai dar 1,4 vezes 10 elevado a menos 7. Andou a vírgula, isso vai subtraindo, no caso você soma. Você está 140, né, vezes 10 elevado a menos 9. Aí você vai andar o 0, depois anda mais uma casinha, fica 1,4, então você andou 2 casinhas. Você deve 9, paga 2, você deve 7. Isso ficou 1,4 vezes 10 elevado a menos 7. Atividade 4. Profissionais envolvidos em procedimentos de intubação, aspiração de secreções, ventilação mecânica ou fisioterapia respiratória, entre outros, em hospitais, devem usar máscaras N95, PFF2 ou superiores. Letra A. Pesquise as informações técnicas das máscaras N95, PFF2. Respirador sem manutenção confeccionado, camadas externas de tecido. Camada externa em NT, PES. Não tecido à base de polileno. Elementos filtrante, composto por microfibras. Desculpa aí. De polipropileno, tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Possui um clipe nasal e um elástico de látex para ajuste. Eficiência mínima 94%, penetração máxima 6%, 94% de eficiência, peso aproximado 9 gramas, cores disponível azul, royal na face, branco na face interna e estático branco. Letra B. Justifique. Por que tais profissionais têm que utilizar essas máscaras? Indicado para a proteção das vias respiratórias, os trabalhos da área da saúde, como exposição de agentes biológicos. Proteção das vias respiratórias em procedimentos com risco de projeção de sangue, entre outros fluidos corporais potencialmente contagiosos. Neste caso, é recomendado o uso de demais equipamentos de segurança. Esse respirador oferece EFB, eficiência e filtração bacteriológica, 99%, e resistência à proteção de sangue, entre outros fluidos corpóreos. Somente para o uso contra aerosóis sólidos e líquidos à base água, poeira, névoas e fumos, nas áreas de manutenção. Então, tá aí, escrevi muita coisa, tem palavras muito difíceis, mas está aí. 5. Enem 2012. A Agência Espacial Norte-Americana NASA informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então nós temos aí, está no PET, né? Um asteroide passando a Terra. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a 325.500
que deu 325 vezes 1000, né? Transformando em potência, na notação científica, vai ser 3,25 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Letra D. Atividade 6, Enem 2015. As exportações de soja no Brasil totalizam 4,129 milhões em toneladas no mês de junho de 2012 e registram um aumento em relação ao mês de junho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de 4,129 milhões de toneladas, que vai dar 4, esse número enorme que está aí, vezes os milhões aí, que no final resulta 4,129 vezes 10 elevado a 9. Letra C. Número muito grande, né? Quarta semana. Aí você tem a atividade 1. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias entre unidades astronômicas entre a Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessa condição, considerando as maiores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? Dado 1, UA é igual a 150 milhões de quilômetros. Primeiramente, vamos calcular quanto seria 30% da velocidade da luz. Seria aproximadamente aí, né, que deu preciso, mas a gente sabe que é aproximadamente 90 mil quilômetros por segundo. Maior tempo, maior distância, que é 2031 UA. Transformando aí, deu a velocidade igual a distância pelo tempo, é 90 mil quilômetros por segundo, jogamos na fórmula, que o tempo deu 3,385 vezes 10 elevado a 6 segundos. Menor tempo, aí jogando tudo aí, a mesma fórmula, vai ser os 90 mil, o tempo deu 3,357 vezes 10 elevado a 6 segundos. Atividade 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existente em um modo de substância e seu valor é de... No PET veio errado, tá, gente? É isso aí, é igual eu coloquei embaixo. É 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá? Escreva esse número em forma decimal. Aqui eu coloquei a pergunta correta que tem que ser feita. Né? Resposta correta é esse valor enorme aí. Né? Porque vai ser 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então depois do 6 vai ter 23 algarismos, né? Contando com 0. Aí está respondido, porque em forma decimal é o nosso número que nós usamos hoje, normal, né? Não é notação científica, não é nada. Então, é como nós usamos nossos números hindu-arábicos, né? Que é a forma decimal. Então, como após a vírgula já tem 2 algarismos, devemos adicionar mais 21, né? O algarismo 0 para completar as 23 posições que a vírgula andou. Dessa forma nós temos, né, esse número aí. Você tem 6, aí depois tem 2 algarismos, que é o 0 e 2, e depois mais 21 zeros. Então, essa é a resposta desse número 2. Atividade 3, Enem 2015. Exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas. Né? Essa aí eu já até expliquei ela lá atrás, ela repetiu aí. Eu já expliquei ela. Atividade 4, Enem 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial da Sérvia,
Em 1999, o atleta Michael Jackson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, é. Então a gente vai pegar, transformar que nós já aprendemos, né? 4,318 vezes 10 elevado a 1. Colocando uma casinha simplesmente, né? E vai ser a letra B. Agora, atividade 5, em 2017. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, faz necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como por exemplo o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica UA, utilizada para escrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, 1A equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, 1A em metros equivale a... Você vai transformar isso em milhões de quilômetros, né, em metros, que vai equivaler a 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. Letra A resposta. Enem 2016, atividade 6. Um petroleiro possui reservatório em forma de um paralelepípedo retangular, com as dimensões dadas 60 vezes 10 de base e 60 de altura. Então, toda dimensão 3D, nós sabemos que tem que ter três dimensões ali, porque tem que ser a altura, a base, né, e a profundidade, o tridimensional, por isso que deu 3. Profundidade, altura e largura. Né? Aí, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é submetido em 3 compartimentos, A, B e C, de volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Então, as dimensões, a figura 3D. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontrar com uma carga máxima, ele sofrerá um acidente que ocasionou um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezível a espessura das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de que é que a gente acha o volume nessa parte C, né? Então vamos lá. Vemos que o volume de todo o reservatório será de 6.000 metros cúbicos. Para resolver, precisamos entender que o volume C será totalmente esvaziado. O petróleo desse volume será derramado no mar. O volume que não será derramado está em A e B, né? Então, vazamento AB vai ser 40 vezes 10 vezes 7, que dá 2.800 metros cúbicos. Assim, temos a diferença. Você vai pegar, quer saber o C, você tem o total dos outros dois, você vai fazer a subtração. Né? 6.000 menos 2.800 dá 3.200. Será derramado 3,2 vezes 10 elevado ao cubo metros cúbicos, que é a letra D. Gente, nós terminamos aqui a nossa aula. Bons estudos a todos, até a próxima.